Márcia tinha já sugerido um brinquedo lá nas nossas oficinas de sexta-noite e agora a Marta resgatou, né, esse brinquedo, esse molde para a gente começar a fazer. E aí a gente vai fazer, Marta. Sabe o que significa isso? Que nunca tem fim, né? Quando a gente acha que já fez vários brinquedos, que já fez de tudo, que não tem mais novidade, tinha ainda um brinquedo guardado. Entre tantos que nós já fizemos, ainda tem. E quando a gente acha que ainda não tem mais o que fazer, né? Não tenho mais como fazer, isso não está funcionando, nós estamos aí 5 anos juntas e vocês nunca tiveram na casa da Márcia. Então, o mundo artesanal é exatamente isso. Sempre tem novidade. Sempre tem novidades e nós vamos fazer uma tartaruguinha marinha. Por que nós vamos fazer uma tartaruga marinha? Porque todo mundo ama tartaruga, né? Tartaruga que nem coruja, são clássicos. Então a gente vai fazer uma tartaruguinha muito fofa. Tudo aqui hoje é diferente. Por exemplo, não fui eu que fiz esse molde, tá? Esse molde existe, gratuito em algum lugar na internet. A Márcia fez o piloto e levou lá para casa para ficar na fila para trazer para vocês em algum momento. Então ele estava todo guardado e aí eu fiz os meus testes baseado nos testes da Márcia, porque a Márcia fez todos os testes para ela ficar certinha. E aí eu botei a margem de costura para ficar sempre mais fácil para vocês virarem as pecinhas e eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Então, aqui a gente tem o piloto na vida do... Ó, que a gente deixou todas as partes ainda abertas. Olha como ela é fofa, gente. Se ela aparece lá. Pra quem curte desenho animado, como eu, né? Essa tartaruguinha é aquela tartaruguinha do Procurando Nemo. Então, assim, ó, pra quem nos acompanhou naquela série, né, de animais marinhos, é um complemento, né? Que vai junto com o peixe. Então, quem quiser fazer eventualmente uma decoração infantil, já tem mais um elemento. Para quem quiser fazer uma decoração de festa infantil, já tem mais um molde, mais um elemento para acrescentar. E que para quem quer presentear ou vender, tá aí, mais um amiguinho que a gente tem do fundo do mar para habitar esse oceano enorme de ideias que a gente tem, que a gente sonha e em algum momento a gente realiza. Muito bem. Muito bem? Então vamos lá, eu vou mostrar o básico para vocês. E eu vou me aproveitar desse que a Márcia começou e vou inventar uma coisa já na carcaça dela. Por Carcaça que quê? chama? Carapaça. Carapaça. Por quê, gente? Porque depois o Marião vai conseguir mostrar um pouquinho do que tá essa mesa. Sobre isso, né? Sobre... A gente tem várias pessoas que comentam em algum momento, né, no grupo, em todos esses 5 anos de live, se eu posso costurar a mão, se eu posso bordar, se eu posso reaproveitar. Então hoje a gente está fazendo aqui, ó, uma mistura boa, tá? De miçangas, reutilizando jeans, tá, para bordar. Então a Márcia fez esse piloto aqui em algodão cru, aliás não é algodão cru, é sarja, para mostrar para vocês que essa tartaruguinha pode ser feita com qualquer combinação de tricoline. Nós vamos passar todos esses detalhes para vocês. E o molde tá no clube, perfeitinho, como a gente vai mostrar aqui, adaptado, certinho, tá tudo lá, tá? Em tamanho original, é só entrar no clube e baixar. Então a gente pode fazer tudo isso, olha quanta coisa a gente pode fazer, dá para fazer uma enormidade de tartarugas aqui, com peças que vocês têm em casa aí, são pedaços bem pequenos, né, embora ela seja uma tartaruga. Deixa eu mostrar ela
Deixa eu medir ela aqui, que eu gosto sempre de medir para mostrar para vocês que tamanho ela é. Ela tá toda aberta, que é para vocês entenderem, né? Como é uma live itinerante, a gente não trouxe a nossa tartaruguinha toda pronta. Olha, gente, aqui, ó, 27 centímetros. Ela é grande, ela é grandona. Ela tem uma presença. Ela é cabeçudinha para caber grandes olhos, né? Pode ser feita em feltro, tranquilamente à mão. Imagina essa bichinha bordada, só com bordado de linha ou com aplicação de miçangas, né? Pode criar muitas e muitas peças e umas totalmente diferentes das outras. Ai, que linda que tá essa mesa. Olha, tá lindo. Tá, né? O teu celular ali mostrou bem. Então, gente, vou falar pra vocês que o molde lá no clube em duas partes, ó. Numa delas tá o corpo e as duas patas, né? Eu não sei se é pata que tartaruga tem. Nadadeiras. Nadadeiras? São nadadeiras e patas? Não, só nadadeiras. Só nadadeiras? Ah, então aqui tá escrito pata, porque vocês vão ter que arrumar o molde de vocês aí direitinho, tá? O corpo tá mostrando a metade, né? Eu anotei aqui que era metade, para vocês saberem que é dobrado, para caber numa folha só, que o mais interessante para vocês é conseguir imprimir o molde inteiro. E a outra página, então, são duas partes da cabeça e tem esse círculo que nós fizemos aqui, um fuxico, tá? Que dá para fazer com uma ferramenta que tu tem em casa, né? Alguma coisa circular a gente sempre tem que se encaixa aqui. Então eu fiz um tamanho bem bom, porque ela pode ser feito um olhinho de fuxico. Mas pode ser bordado, pode ser pintado, pode ser olhinhos de segurança, né, com trava, que eles pode ser também. Então dá para aproveitar e dá para fazer muitas tartaruguinhas fofas. Eu vou fazer essa, vou mostrar toda em jeans e vou fazer os detalhes que eu acho que são importantes para vocês já irem fazendo. E a Mariel vai começar a bordar dela de vez em quando, ela vai me mostrar, vai me emprestar para eu mostrar para vocês o que é. Então eu risquei as quatro, né, como eu havia dito ali, como o meu tecido é igual, eu usei jeans, então é igual dos dois lados. Eu risquei duas patas, duas nadadeiras dianteiras e duas traseiras. Elas são parecidas, mas não são igual, tá? Já tá com margem de costura. Para o corpo, eu preciso de 4 vezes esse tecido do molde do corpo, que é esse molde aqui, depois de desdobrado, né? É desse tamanho aqui. Não preciso de 4 vezes. Eu vou mostrar para vocês por que eu ia 4 vezes. Porque ela é muito perfeitinha. Então ela tem a parte de baixo, ó, que é a barriguinha dela, 2 vezes o tecido, e ela não tem enchimento. As partes, né, as patinhas dela tem que se encaixar como é realmente uma tartaruga, que sai dali daquele espaço. Então o outro, que as outras 2 partes de tecido são para depois a gente encaixar e fazer aquele corpinho fofo que ela tem, que é das partes saírem de dentro dela, tá? Então, uma delas, né, 2 pedaços de tecido nós vamos usar manta. A que tu tiver aí em casa, pode usar feltro, pode usar... É bom usar uma estrutura porque a gente tem essa... A tartaruga tem essa característica, né? Bem durinha, bem firme aquela parte de baixo, tá? Então, se não, tu não tem, não quiser usar, não vai fazer diferença. Só aqui tu vai te aproximar mais da verdade. E na outra, nós vamos só costurar os tecidos e colocar plumante aqui dentro, tá? Então, são 4 partes dessa. Daí eu peguei um retalho aqui de manta nas coisas da Márcia, que era o suficiente. Aqui a manta R1, inclusive, para que coubesse, ó, essa partezinha aqui. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que eu dobrei o meio. Vou mostrar aqui, ó, que eu risquei. Risquei a metade, virei e risquei a outra metade. Não vou nem cortar, e recortar isso aqui eu não preciso, né? Que é a nossa praticidade, depois não escapar a ninguém. E fiz uma marcação bem no centro, tá? Deixa eu passar a medida pra vocês. Se não me engano, era 6,5. Esse aqui ficou com 6 centímetros e 6,5, tá? Não faça com mais
de 6,5 cm, só para te ficar com uma folga boa aqui e não te atrapalhar aqui, ó, esse cortezinho não invadir e tu não ter que passar por esse cuidado. Como que a gente vai fazer isso? Para desvirar, principalmente sendo jeans e tendo manta, eu vou fazer aquela nossa costura de segurança e já vou mostrar para vocês. Então eu só risquei onde eu vou fazer o corte e vou passar uma costura em toda a volta, como semelhante à primeira costura da casinha, né, da casa, que a gente tem que fazer a estrutura na volta para depois recortar. Então eu vou fazer isso, lembrando que eu disse que são 4 tecidos, né, um para o corpo e outro pro casquinho dela em cima. Então um deles eu não vou riscar, o meio eu vou riscar, eu vou cortar só num, né? Só numa dessas partes e vou juntar direito com direito, vou riscar no verso e um deles eu vou marcar e o outro vai ficar totalmente lisinho aqui, ó, tá? E o mesmo eu vou fazer na outra parte. Pra que a abertura fique aqui, presta atenção só um pouquinho a tua gordinha aqui, Maria, já tá botando. Ó, gente, pela gordinha dá bem pra gente ver. Então essa parte, uma delas tá inteira e a outra está aberta pra colocar o plumante, tá? Então, somente num dos lados. Eu vou ali passar essa costura. A Marta tá reforçando essa costura de segurança de reforço ali, porque o jeans, ele tem elastano, ele esgarça, né? Se não tiver elastano, ele desfia. Então, é bom para evitar até de aumentar a abertura e, inclusive, aumenta o teu trabalho na hora de fazer o fechamento à mão, né? Então, a costura de segurança, ela é boa para isso. Quem já abriu essa parte sem fazer essa costura de segurança, já entendeu isso, né? Que a gente corre sempre o risco dele desfiar. Então é mais fácil colocar essa costura aqui. Deixa eu achar aqui o tamanho do pontinho certo. Eu não vou fazer com pontos muito largos e vou só fazer a volta. Eu tava programada para fazer naquela que ia aparecer mais a cor, né? Mas o que importa é que tenha essa costura, tá? E é aquilo que a gente adora, que é fazer a costura sem precisar cortar antes para não desencaixar ninguém. Mas se a gente consegue mostrar bem agora. Como é o nome dessa máquina, Márcia? Essa é uma Brother. Não, o nome delas. As máquinas, filha da Márcia, tem nome. Pois então, né, eu tenho mania, e não sei se vocês têm, eu sei que a da Brígida é a possante, né? As minhas máquinas começam com a letra M. De M&M's. De M&M's. Então, antes tinha a Marina. Então, essa aqui é a Mariana. É a Mariana? Essa aqui é a Mariana. A Marina era aquelas pretinhas antigas da vovó. A ex-proprietária era Marina mesmo, de verdade, né? Pode ficar. E aí eu adotei o nome dela, foi a primeira, né? E depois veio, então, a Marina, a Mariana. E essa Jack é Jack mesmo, né? Porque é um robustão, é fortão, é o Jack mesmo, né? Gurias, então, mostra aqui, Márcia, ó. Que eu costurei na volta. Tá vendo aí? Que tu é que tá vendo. Vocês estão conseguindo ver, gurias? Não, dá pra ver, tá dá tranquilo. pra ver, ó. Então, eu costurei, fiz uma costura na volta. A marcação volta. Central. Se tu é nova aqui, né? Porque nós fazemos sempre no clube, tu vai encontrar vários brinquedos e peças diferentes que vão ter sempre essa facilidade que é costurar aqui. Então, como se abre uma casa, a gente coloca um alfinete aqui numa das extremidades para evitar que rasgue, né? Uma trava. E vou abrir, tá? Vou abrir aqui com essa minha mini tesoura, pode ser com um abridor de casa e não... O jeans, por mais que ele seja resistente, e ele tem a trama dele acaba sendo muito larga, né? Muito distante. Então, se a gente deixa ele aberto, ele pode ir desfiando que nem aquelas franjas. Exato. Então, é legal sempre fazer isso aqui. Fiz do lado avesso. Vou fazer isso na outra parte.
risquei toda a volta e não vou precisar cortar aquela outra parte. Vou fazer o mesmo nesse aqui, tá? E agora eu vou montar esse pra gente ver essa diferença, tá? Ô, Márcia, mostra ali o bordadinho da Marion. Como é que a Marion já tá, para as gurias verem o que é a Marion em ação. A Marion artesanal. Olha só, olha só esse cenário. Opa, olha só esse cenário, gente. Todo, né? Você vem devagarinho, tá, Márcia? Aham, agora é que ele me avisou. Temos lá miçangas, tecidos, tem a tartaruguinha ainda desmontadinha. Essa aqui é a parte das costas, né? A carapacinha dorsal, que vai ser toda lindinha. Essa aqui é a parte de baixo, o plastrão, na verdade, que chama, né? É chapado, né? E as 4 nadadeiras, as 2 dianteiras e as 2 traseiras. E o cabeção aqui, né? Até botei uns olhinhos de botão para vocês entenderem por que ela é tão cabeçudinha. E por que aquele fuxico é tão grande, né? Então deixa eu agora mostrar para vocês a diferença. Olha ali como... Gire o seu telefone. Olha. Parado. Olha ali, gente, como Na é que já tua tá. mão. As costinhas da... Ai, é legal, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Ai, Tô nossa. lembrando do chinelo da Judy. Dá pra... Até para as crianças brincarem, né? Sim, dá pra pintar em cima, dá pra desenhar, dá pra pintar com tinta de tecido. Né? É difícil pra te pegar aqui, Márcia? Não, tá tudo certo. Eu quero mostrar então para as gurias essa bagunça linda aqui. Quais são as diferenças. Porque eu posso só passar essas diferenças e vocês já vão entender por enquanto, né? Que é, então eu fiz em 2 partes, as 2 aberturas. E numa delas eu vou colocar um tecido atrás, direito com direito, tá? E vou colocar a manta R1 aqui atrás. Faz o famoso sanduíche. É, tecido, tecido e a manta, para dar essa estrutura aqui, ó. Vou costurar em toda a volta, com pontos pequenos e retrocesso, e vou desvirar por aqui. Quando eu desvirar, eu vou tirar agora, começar a tirar os alfinetes, para mostrar para vocês o que eu fiz. E essa linha escura aqui vai dar bem para vocês entenderem, identificarem todas as partes. Tá vendo aí, Márcia? Ela foi desvirada por aqui. A manta, vocês conseguem ver que lá dentro tem manta, ó, que deu uma estrutura para ela, deu uma firmeza. E aí na parte de baixo, ó, a gente vai fazer aqui. Tu pode colocar a tua agulha no centro, a agulha comum, né, o ponto normal, e fazer um pesponto em toda a volta, tá? Então, Pra deixar aquela bordinha ali saliente. é, porque essa bordinha é importante para colocar as patas. Vocês vão entender quando vocês verem ela pronta. Se ela não tiver esse acabamento aqui na volta, ela vai ficar toda gordinha. Então, e a gente percebe que tem aquele encaixe, tá? Então a gente vai fazer as nadadeiras, as da frente, e as dianteiras e as traseiras, deixando aberto aqui, ó, deixando aberto todas essas partes, colocando um pouquinho de plumante. E se tu tiver usando aí um tecido e quiser fazer bordado ou com jeans mais grosso, também pode ser sem enchimento, né, gente? Ela pode ser, o tecido pode ser bem achatadinho. Aqui é a mesma dica, colocamos um pouquinho de plumante só para dar fofura. E eu tenho um dedo aqui, ó, um dedo generoso, sem enchimento, tá? Eu não preciso fazer acabamento aqui, porque tudo isso vai ficar escondido. Eu vou costurar depois. Mas se tu quiseres fazer o acabamento, faça. O importante é que tu tenha um dedo generoso aqui, sem costurar. Porque ela vai precisar para se encaixar dentro dessa parte, tá? E ficar escondida lá, porque a própria tartaruguinha, a montagem dela é um sanduíche. É a carapaça da barriguinha,
Aí põe as patinhas, cabeça, e aí põe a carapaça superior. A própria tartaruguinha é um sanduíche na montagem dela. Então fica atento aí no teu molde, que tu vai perceber que uma delas é mais triangular. Deixa eu mostrar aqui. Ó, A patinha. Uma delas tu vai usar sendo a parte de trás. A gente nem fez rabinho nela, não precisou. Vocês viram aquela prontinha aqui, eu não quis fazer. Achei que ia dar mais trabalho. Peguei o moldezinho da Márcia. E aí, então, essa nós vamos desvirar. E a outra nós vamos fazer essa... Peraí, de novo, esse teu... Ó. E nessa, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Plumante, fibra siliconada, siliconizada. Como tu conhece aí, enchimento de boneco. E aqui a gente percebe, o bordado lindo da Marion, que nessa parte aqui também é importante fazer esse pesponto de agulha no centro aqui, tá? Pra gente depois fechar o sanduichinho e ficar o volume, que é o que a gente conhece, né? Essa posição aqui, ó. Então a gente vai usar, prender nessas partes e vai ficar o volumezinho pra cima. Devolvendo então pra Marion. Tá? Onde é que tá o teu celular, Marta? Fazer umas fotos. O meu celular? Esse aqui não é o teu, né? Esse é o da Márcia. Olha aqui. Porque não precisa ficar ligado, né? Então, a Arlete tá comentando aqui que a industrial dela se chama Amiga e a Janome Queridona. É? A Janome é boa também. Tem umas fotos aqui pra ver. Não, elas têm que ter nome mesmo, né, gente? A Márcia, eu vou te pedir pra olhar de cima ou eu mesmo mostro, se ficar difícil pra ti. Não, imagina. Caiu uma patinha ali atrás, Marta. Patinha não, uma nadadeira. Então deixa eu te mostrar aqui essa parte. A gente adora renomear as coisas. Marcamos aqui, ó, essa quantidade. Com esse molde que eu passei aqui, vocês vão perceber que dá pra desvirar. Deixa eu botar aqui em cima do molde pra vocês perceberem, ó. Ó. Que depois de desvirada, ainda ficou espaço pra encher aqui. Deixa essa parte vazia e isso tá bem fofinho, tá, gente? Ó, pouco enchimento. Feito na sarja, significa que a gente pode fazer em qualquer tecido resistente. Então, uma dos corpos vai um retalho de manta ou de feltro, como tu quiser aí. Se tu não tiver, pode ser colocado mais um jeans também, né, Márcia, como estrutura. Uma delas fica assim, a outra fica para desvirar, como nós já falamos. Nós vamos costurar toda a volta pelo avesso, essa sem manta, e aí a gente vai desvirar por aqui. Aqui dá piques, tá, gente? Dá alguns piques se tu achar que é necessário. Como eu tinha dito pra vocês que o jeans desfia, faz aquela franja, que quem já passou por algumas gerações onde a gente desfiava tudo, ele tende a facilitar. Mas dá uns piques, tá? Vem aqui, ó, depois de pronto, e dá uns piques em algumas partes pra ajudar ele, certo? Aqui agora a gente tem, então, a parte da cabeça, que é importante. Tá anotado lá no molde que essa é a parte de baixo, ó. A parte de baixo. Vem aí, Márcia. Pra que é importante que elas entendam. Isso. A parte de baixo. E a gente vai, então, unir essas duas partes para fazer essa pence aqui, ó. Aliás, essa é a parte de... Ó, tá vendo? A pence sempre, né? Ela vai dar forma, ela vai dar volume. O D, né? Que se diz 2D, 3D, 4D. Para o bonequinho. Certo? Ó, então a gente vai pegar essa parte e unir assim. Juntar as duas e costurar. Eu tenho ela aqui. Cadê? Aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, feito em jeans. Eu vou pegar essa tesoura aqui, que eu tô acostumada com ela. E tu pode cortar antes de costurar, se tu preferir, ó. Alguém mais tem uma tesoura de poda aí no ateliê? Não é de
depois. Ou é só a Marta? É para todos os outros trabalhos. Ó, gente. Ó, gente, então eu vou pegar aqui, vou unir essas partes bem direitinho, essas pontinhas. E vou costurar com um pé de máquina todo para a direita. O teu menor espaço possível, tá? E aqui, ó, meninas, então é outra parte. Essa é a lateral da cabeça, é isso? Ó. Ah, tá. Tá? São duas partes. Tecido dobrado. E aí nós vamos costurar em toda essa parte aqui, ó. Meio molde. Meio molde, tá? Cadê? Deixa eu exemplificar aqui com essa caneta, ó. Então aqui eu vou costurar com retrocesso as duas partes e vou unir. E aí eu vou costurar essas duas partes e volto depois com ela prontinha pra mostrar a que tá. Da Márcia? É. Vamos voltar lá então agora, que eu costurei aquelas partes. Cansou a mão, Márcia? Quer que eu pegue? Não, tá tudo certo. Se Ó. quiser botar aqui, não. Pode. Não, no detalhe fica melhor ela ficar aqui. Então, eu costurei ali, né? Zerei. Fiz essa costura zerando até o final. Fiz com pontos pequenos e retrocesso no começo e no final pelo avesso. Eu alfinetei para recortar agora, porque ficou muito mais simples. E, ó, aqui tá A pence. a pence que ajuda a formar o D, né? Na outra parte, eu costurei aqui no centro, como eu mostrei para vocês. E antes de cortar, eu vou alfinetar, para ninguém se movimentar, ó. E vou recortar no risco. Como todos os moldes que vocês encontram no clube, nós sempre temos já a margem de costura. Então, o nosso risco aqui é igual ao dos cursos, é para cortar. Por isso, também dá para riscar aqui com caneta, né, ou lápis, porque a gente vai riscar, a gente vai eliminar eles. Então, agora eu tenho as duas partes, ó, e vou unir, deixando essa partezinha aqui aberta. Então, se tu quiser bordar os olhinhos antes, tu pode fazer. Nessa parte pode ser feita. Se tu quiser pintar, pode ser feito antes. Caso contrário, tu podes fazer depois, né? Bordar como o Marion tá bordando e aplicar aqui os botões como a Márcia colocou como exemplo, tá? Mais fácil bordar antes, provavelmente, né? Depende, né? Então aqui, gente, ó, só pra confirmar que eu costurei toda a volta com a original. E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem montar. Porque tem algumas meninas aí que não esperam também, né? Não esperam esse conteúdo, já ficam ansiosas e querem ir pra ontem. E aí a gente vai perceber qual é a urgência. Aqui, gurias, ó, eu enchi bem ela. Eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês que aqui eu também vou deixar, ó, empurra o enchimento, que fique um dedo vazio, tá? Deixa eu trouxe. O que foi? Tu procuras? O meu enchedor de boneca ou qualquer coisa assim. Ali tem as agulhas, ó. Ah, Só pra empurrar aqui pra mostrar pra elas, ó, que eu vou encher aqui, mas eu vou deixar um dedinho também. O que é um dedinho, né? Vou mostrar pra vocês o que é exatamente um dedinho. Podemos ter uma medida, ó, 2 centímetros vazio de qualquer uma dessas partes, certo? certo. Para costurar aqui, ó, visualiza aqui a parte de baixo com essa abertura para cima, né, para ficar escondida. Pega as patas dianteiras, ó, coloca aqui aqueles 2 centímetros vazio, ó, e coloca essa posição. Dá para tu variar, não precisa ser perfeita, porque ela tá nadando, né? A característica dela é ser marinha, então ela tá sempre nadando. Pode ser mais para cá ou mais para lá, tu vai perceber que esses 2 centímetros vão facilitar aí muito a tua vida. E prende elas aqui, ó. Prende, costura com
com pontinhos que elas fiquem fixas. Eu não gosto de colar porque é brinquedo, né? E brinquedo sempre para a criança brincar, puxar e se divertir, ele tem que estar fixo. Então, fixei essa parte aqui. Tá vendo o triângulo maiorzinho? É a parte de trás. E vou fazer o mesmo aqui com a cabeça da tartaruguinha, ó. Tá? Ela tem mesmo esses 2 centímetros para fora, tá? Se tu quiser fazer mais para dentro, pode também. Mas ela tem 2 centímetros aqui, que é o movimento que ela tá tirando. Quando ela tá nadando, realmente a cabecinha vai para frente. Então, tu monta aqui, ó, super fofo e simples. E aí a Marion me empresta ali a dela agora. Fixou aqui. Se tu vai fazer para vender, lembra que essa aqui é uma peça piloto, então eu não coloquei etiqueta, mas tu coloca a tua etiqueta porque com certeza quando tu presentear ou vender essa fofura, alguém vai te pedir outra. Então coloca a identidade no teu produto, ó, tem vários lugares aqui que tu pode. E vai colocar essa parte que era igual a outra, porém, como nós enchemos aqui para ela ficar fofinha, parece até que ela é menor, né? E aí a gente vai costurar aqui, ó, pontinho. Então, assim, lembrando, esse molde, ele tá lá no clube, na parte gratuita do clube, então qualquer pessoa pode acessar lá, tá?